Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre energia? Nós já falamos no último vídeo teórico sobre conservação da energia mecânica. A gente já viu que a energia mecânica ela se conserva se somente forças conservativas estiverem envolvidas no sistema. Se nós tivermos forças dissipativas como o atrito, a resistência do ar, a energia mecânica não se conserva, mas a energia total vai se conservar se o nosso sistema estiver isolado, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, falou? Então, variação da energia mecânica igual a zero para forças conservativas. Antes disso, vamos falar um pouquinho da curva da energia potencial. Para toda força conservativa, nós temos associada a ela uma energia potencial. Por quê? A variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. A gente já chegou nessa expressão aqui, né? E o trabalho a gente sabe que é força escalar de deslocamento. Se nós pegarmos um infinitesimal dx, Δx tendendo a zero aqui, o infinitesimal du, nós vamos ter que a força vai ser igual a menos du dx. Menos du dx se o movimento for em uma única dimensão. Se for em mais de uma dimensão, se nós tivermos aqui uma energia potencial que dependa de x, y, z, nós vamos ter que a força vai ser menos, abre parênteses, du dx i mais du dyj mais du dzk, fecha parênteses. Esse d dxi, d dyj, d dzk, isso aqui é o gradiente. Então, a força, quando ela é tridimensional, ela vai ser igual a menos o gradiente da energia potencial, da função energia potencial. Bom, dado então uma força conservativa, sabendo que ela tem uma energia potencial associada a ela, vamos supor que a função energia potencial para um determinado sistema seja dessa forma, ok? Essa energia potencial, ela vai estar limitada à energia mecânica do seu sistema. Como aqui, olha, uma energia mecânica de 5 joules. Então, a energia potencial, nesse ponto aqui, vai ser igual à energia mecânica. Então, nesse ponto aqui, nós temos a energia cinética igual a zero. É o ponto de retorno, ou seja, a partícula só vem até a x1. Ela não ultrapassa para posições menores que x1. Do outro lado, nesse exemplo aqui, olha, a energia potencial vai estar sempre menor do que a energia mecânica. Então, ele vai ter uma energia cinética e a partícula vai estar livre para se movimentar em posições maiores que x3. Se nós olharmos aqui, olha, esse ponto 3 aqui, uma energia mecânica igual a 3 joules, que seria esse tracejado aqui. Quando a energia potencial for igual à energia mecânica, 3 joules, a energia cinética vai ser zero, e nós vamos ter a partícula limitada a se movimentar entre esse ponto aqui que está entre x1 e x2, e esse outro ponto aqui que está entre x4 e x5. Então, ela só pode se movimentar nessa região aqui, para esse x. As outras regiões menores do que essa posição aqui, ela vai estar uma região proibida, e do outro lado, maiores do que essa posição aqui, também para a direita, também vai ser uma região proibida. Mas por que que nós estamos falando isso? Qual a relação que nós temos para afirmar isso? Voltando aqui para essa nossa função da energia potencial, nós já vimos que a força é o negativo da taxa de variação da energia potencial em relação a x para o movimento unidimensional. Se nós olharmos aqui, olha, qual é a derivada até um pouquinho antes de x1? A derivada aqui, olha, vai ser zero, porque a energia potencial está constante, valendo 6 joules. Então,
derivada de uma constante é zero, a força vai ser zero. Por isso que aqui, olha, no gráfico da força versus a posição, nós temos aqui, olha, uma força igual a zero até um ponto um pouquinho antes de x1. Aí vamos derivando aqui, olha, nós temos derivadas decrescentes até uma certa posição. Depois ela começa a inverter a inclinação até chegar na posição onde a derivada é igual a zero, em x2. Então, nós temos aqui, olha, desse ponto, a força vai aumentando até chegar num valor máximo, depois vai diminuindo até x2, onde a força é igual a zero, porque a derivada aqui nesse ponto x2 é igual a zero. A tangente, a reta tangente a esse ponto aqui, a inclinação dela é zero. Bom, mas aqui eu falei que estava diminuindo e depois foi invertendo a inclinação. Observe que aqui, a derivada aqui, a força está aumentando. Mas por quê? Porque aqui é o negativo, a força é o negativo dessa inclinação, tá certo? Temos aqui esse ponto x3 aqui, onde nós também temos uma inclinação zero. Então, a força vai ser zero aqui em x3, por isso que aqui, olha, foi zero. x4 também, a inclinação da reta tangente no ponto x4 aqui também é zero. Zero a inclinação, logo a força também é zero em x4. E por aí vai. Agora, daqui, olha, de x5 em diante, nós temos também inclinação zero. A energia potencial passou a ser constante, logo a derivada vai ser zero. Aí nós temos uma força igual a zero para pontos maiores que x5. Como eu falei com você, em um determinado sistema isolado, nós temos aqui a energia potencial, o gráfico da energia potencial, e para aquele determinado sistema nós temos um valor para a energia mecânica. Como a nossa força é conservativa, a energia mecânica ela é constante, ela não varia. Então, nós podemos traçar uma reta aqui, paralela ao eixo X, com o valor da nossa energia mecânica. Nesse ponto aqui, por exemplo, energia mecânica igual a 1. A partícula vai estar limitada somente a essa região, a se movimentar somente nessa região, em um ponto entre x1 e x2, e um ponto entre x2 e x3. Ela só pode se movimentar aqui, nesse intervalo de x. Porque nesse ponto aqui, a energia potencial vai ser igual à mecânica. E a energia cinética vai ser zero. Nesse outro ponto, a mesma coisa. Energia cinética igual a zero, aí ele volta para dentro da região onde ele pode se movimentar. Outra coisa que nós podemos observar é que nesses pontos de mínimo da energia potencial, nós vamos ter uma energia cinética máxima. Como que a gente sabe disso? Porque a energia cinética aqui, olha, seria, eu tenho aqui a energia potencial, para cada ponto eu tenho um valor para a energia potencial, e tenho uma energia mecânica. Eu sei que a energia mecânica é a cinética mais a potencial. Logo, a cinética vai ser a mecânica menos a potencial. Então, se eu tiver uma energia mecânica em módulo igual à energia potencial, a energia cinética vai ser zero nesse ponto. Em qualquer outro ponto, a gente tem como calcular o valor da energia cinética, basta pegar aqui o valor da energia potencial, vamos colocar esse ponto aqui, olha, maior que x2, menor que x3. Eu tenho aqui uma energia potencial igual a 1, a energia mecânica é 5, então 5 menos 1, eu tenho uma energia cinética igual a 4. Então, tem como a gente determinar a energia cinética usando também o gráfico da energia potencial, sabendo o valor da energia mecânica.
Observe que, se eu derivar, né, a energia mecânica, derivada da energia mecânica em relação à posição, é igual à derivada da energia cinética em relação à posição, mais a derivada da energia potencial em relação à posição. Porque a energia mecânica não é a cinética, mas a potencial, eu derivei todos os termos. Como a energia mecânica é constante, a derivada é igual a zero. Então, nós vamos ter que a derivada da energia cinética em relação à posição vai ser igual a menos a derivada da energia potencial em relação à posição. Se eu igualar dk dx igual a zero, né, derivada da energia cinética em relação à posição igual a zero, eu vou estar achando os pontos de máximo e mínimo dessa função. Então, vamos supor que eu acho o ponto de máximo da energia cinética. Quando a energia cinética for máxima, eu vou ter um valor mínimo para a energia potencial. Esse valor mínimo, no caso aqui, olha, se nós olharmos essa figura aqui, olha, o menor valor da energia potencial aqui vai ser, eu tenho aqui, zero. Então, nesse ponto x2 aqui, energia potencial igual a zero, energia cinética igual a energia energia cinética vai ser toda igual a energia mecânica. Mas aqui é um caso especial em que nós temos a energia potencial igual a zero. O que eu gostaria de esclarecer para vocês que em muitos casos a nossa energia mecânica pode ser negativa e a nossa energia potencial também pode ser negativa. Então, o mínimo da energia potencial nem sempre vai ser zero, pode ser um número negativo. O que vocês têm que saber é que quando a energia potencial for mínima, implica em uma energia cinética máxima, ok? Que pode ser menor do que zero. E nesse caso, quando a energia cinética é máxima, que quer dizer o mínimo da energia potencial, vamos olhar aqui de novo, olha, quando eu tenho um mínimo da energia potencial em x2, o que eu vou ter? Qual o valor da força? Zero. Então, quando a energia cinética é máxima, eu tenho uma energia potencial mínima, que não necessariamente é zero, pode ser menor que zero, e a força também é zero. Então, força igual a zero implica também energia cinética máxima e energia potencial mínima. Agora, se nós vamos falar agora da energia total de um sistema. Bom, a gente sabe que em um sistema, quando a gente realiza trabalho sobre esse sistema, a gente considera o trabalho positivo, a gente está dando energia para esse sistema. Quando o sistema realiza trabalho, esse trabalho é negativo porque está havendo uma transferência de energia para fora do sistema, né? Então, ele está perdendo energia, né? Perdendo, transformando em outra, saindo de dentro do sistema, tá certo? Então, o trabalho é negativo. O trabalho realizado por todas as forças é igual à variação da energia total. Então, a energia total de um sistema pode mudar apenas através da transferência de energia para dentro ou para fora do sistema. Então, nesse caso aqui, o nosso sistema não está isolado. Então, a variação da energia total vai ser a variação da energia mecânica, mais a variação da energia térmica, mais a variação da energia interna. Se esse nosso sistema for isolado, aqui, olha, se ele for isolado, se esse sistema aqui estiver isolado, não vai haver trabalho positivo nem negativo. Então, nós vamos ter aqui que não vai haver transferência de energia para dentro ou para fora do sistema. Isso implica em quê? Em variação da energia total igual a zero. Variação da energia total igual a zero, ou seja, a energia total se conserva em um sistema isolado. Então, nós temos que a variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica mais a variação da energia interna vai ser igual a zero. Só que a variação da energia interna, no nosso caso aqui, que nós estamos com a mecânica clássica, onde nossos corpos são sólidos, estão em movimento,
com baixas velocidades comparadas à velocidade da luz. Ou seja, nós podemos considerar que a energia interna não varia, podemos considerar esse ΔE interno aqui igual a zero. Se nós estivéssemos com um sistema de um gás, por exemplo, nós teríamos aqui uma variação da energia interna. Poderíamos ter, né, uma variação da energia interna, porque uma variação na temperatura iria já provocar uma movimentação dentro do fluido. Mas, como o nosso caso é um sólido, nós podemos, essa variação de temperatura que há devido ao atrito, não vai interferir de forma significativa. O ΔE interno é muito pequeno, porém, por isso podemos desprezar. A variação da energia térmica foi comprovado que ela é igual à força de atrito, vezes o deslocamento. Mas a força de atrito de quem? Dos dois, tanto em relação tanto ao bloco quanto à superfície, ou seja, esse sistema aqui todo é o nosso sistema isolado. Então aqui, olha, a variação da energia térmica é igual à força de atrito vezes o deslocamento. Não é produto escalar, é vezes o deslocamento, tá certo? Resumindo, a nossa variação da energia mecânica vai ser igual a menos a variação da energia térmica. Logo, a variação da nossa energia mecânica vai ser igual a menos a força de atrito vezes o deslocamento. Ok? Nesse nosso caso aqui, a gente pode aplicar tranquilamente essa expressão, variação da energia mecânica igual a menos a variação da energia térmica, que é igual a menos a força de atrito vezes o deslocamento para o nosso caso em mecânica clássica. Bom, meninos, por hoje é só. Espero que tenha ajudado. Já postei um vídeo com exercícios resolvidos de conservação da energia mecânica, conservação da energia e a análise da curva da energia potencial. Tá certo? Em um único vídeo eu selecionei todos esses exemplos, dei uma olhadinha lá para fixar essa teoria, falou? Um grande beijo e fiquem com Deus.